Então, voltando aqui para eu te passar essa reflexão, na verdade é uma coisa que me acompanha assim na vida, não é? Desde muito jovem, eu sempre tive vontade de ajudar um grande número de pessoas. E por que eu sempre tive vontade? Porque na verdade já foi uma programação que foi feita, né? Eu fiz, meu espírito fez, né? E passou a informação para a minha alma, não é? Porque a alma é a que conecta o meu corpo físico com o meu corpo espiritual, com o meu espírito. Então, minha alma já sempre vibrou nisso, mas eu não sabia como, porque passamos por várias situações quando a gente nasce, não é? Então, quando nasce na barriga da sua mãe, você é concebido ali e nasce uma criança praticamente zerada, entre aspas, né? Uma criança zerada. E durante a infância se passa por muitas coisas, né? E depois entra na adolescência, na juventude, maturidade e começa já a ativar memórias, né? Que são registros que estão marcados aí em você, não é? Então, e quando a gente nasce, a gente esquece de tudo, que é uma coisa boa, não é? Mas a alma e o seu coraçãozinho aí, ele não esquece. Por isso que o guia, né? Seu guia tem que ser o seu coração e a sua alma. Você tem que fazer aquelas coisas que te arrepia. Sabe quando alguém fala alguma coisa pra você que você se arrepia, que nem um gato? Aquilo é tua alma falando sim, é isso. Porque essa é a sua verdade, né? Então, às vezes, a verdade do outro não é a sua, sabe? E o caminho é isso, é o caminho do coração e da alma. Então, só que com as memórias que eu ativei, né? Então, memórias ancestrais, memórias que vieram dos meus ancestrais, pais, avós, bisavós, e os meus registros de vidas passadas e tudo que eu vivi, acabaram fazendo com que eu, assim, eu tô falando de mim, mas isso acontece com todas as pessoas, tá? E eu vou chegar num ponto que você vai entender. Então, isso fez com que eu saísse do meu caminho, não é? Por quê? Porque eu queria ser uma pessoa normal, porque você aprendeu que deve ser normal, entre aspas, né? Porque o que é normal? Normal é o que a religião, a sociedade, não é? As culturas dizem que é normal, sabe? Existem países que dizem que é normal comer, por exemplo, matar o macaco, matar não, né? Pegar o bichinho vivo e dar um golpe na cabeça e comer o cérebro dele ali com um tempero e o bichinho ainda vivo. Você sabe disso, né? Então, dizem que é normal isso. Então, é aquela cultura onde existem culturas que comem escorpião, rato, não sei o quê, né? Então, para você entender que o que você tem de registro como normal, entre aspas, né, aceito pela sociedade, é através da cultura, através do país, através da religião. A religião que trouxe muito domínio. Então, claro, você quer se encaixar num padrão normal aí e você sai do seu caminho, claro, porque eu não tinha referência nenhuma sobre o meu trabalho, então eu quis me encaixar num padrão de normalidade, não é? Então, já como jovem, eu sempre fui conectada com a espiritualidade, isso sim, porque as minhas alianças espirituais, elas são muito fortes, né? Então, isso sempre foi muito forte em mim. Tanto é que eu era vista como doida, né? Aposto que você também, né? Você está me escutando aí, você tem ressonância. Então, eu sempre fui a doida, diferente a tudo. E aí, como eu tinha vergonha, vamos dizer assim, não é, de me assumir e ser aquela doida, né? Então eu tentava me encaixar nos padrões e eu sofri muito por isso, porque eu não vivia a minha natural realidade, a minha natureza, né? Mas assim, uma coisa que eu sempre busquei do meu coração foi a espiritualidade e a arquitetura, que sempre foi muito forte em mim. Mas a minha arquitetura sempre foi uma arquitetura muito diferente, por isso que também na faculdade eu sofri muito e saí bem insatisfeita e tive uma vida dentro da profissão de arquitetura, vamos dizer assim, muito infeliz para mim, né? Porque eu sempre tinha outro ponto de vista e meus projetos sempre foram diferentes e tudo, ok? E aí, quando eu resolvi assumir a minha loucura de vez, e por que eu resolvi assumir minha loucura de vez? Porque eu sofri. Então a gente acaba escolhendo pela dor, né? Claro, eu estava muito longe do meu caminho, da minha jornada,
isso trouxe para mim sofrimento. E esses sofrimentos me fizeram conectar muito mais com os meus mentores, claro. E esses mentores, eles não interferem na sua vida dessa forma, né? A gente imagina que os mentores vêm, né? Não sei se você imagina que os mentores falam para mim o que eu devo fazer, por onde eu devo ir, mas não é bem assim. Em outro momento eu explico melhor como funciona isso. Então, a gente vive num mundo que é vibração, tá? Então, é a vibração que conta, não é o seu raciocínio, sabe? Não é o que você aprendeu como certo, como errado, é o que você, como você vibra dentro de você. E aí eu consegui entender, depois com o passar dos anos, que eu tinha que assumir a Neiva louca que tem dentro de mim. Aí eu já assumi essa Neiva que você está conhecendo agora, tá? Ou tem muita gente que já conhece há muito tempo. Bom, eu pensava muito sobre o que acontece. O ser humano aqui na Terra, nós enquanto humanos, nós carregamos muitos registros, muitas coisas. Imagina, então eu que sempre tive a minha pegada espiritual, as alianças espirituais, mesmo assim eu sofri muito, né? Então eu passei por perdas, passei por escassez, por muitas situações aí, e mesmo que eu sempre soube que nós somos imortais, né? Então que existe vidas passadas, vidas futuras, não é? Tudo isso. Sempre soube de outros planetas, enfim. E a vida sempre me levou para esse lado. E mesmo assim, eu tive aí a minha jornada. E eu nunca consegui entender, e até hoje, até pouco tempo, né? Eu fico falando com os mentores, fico falando assim, eu fico falando como você fala, tá? E quando eles querem que dão aí a resposta, né? Então, falar com os mentores que eu digo não é sentar e tomar um chá com eles. É quando eu tô sozinha na minha cama, no meu escritório, eu começo a falar mesmo. Eu falo, olha, vocês têm que me ajudar dessa forma X, Y, Z, sabe? A gente tem que ajudar o maior número de pessoas. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas e muitos terapeutas também, veja bem, eu observo isso, né? Muitos terapeutas que estão tratando do outro e também não estão curados ainda, né? E as pessoas que ficam patinando. Então faz um curso, faz uma terapia, faz uma prática, faz uma técnica e continuam patinando, né? Por quê? Porque o nosso objetivo aqui, o meu objetivo aqui, é fazer com que você reflita, que você entenda, que você passe pelas técnicas que a gente propõe e que depois você voe, né? Que você alcance, que você não fique dependente desse trabalho. Esse trabalho não pode ser uma muleta para você, não pode, sabe? Então, quando chega muita gente nos grupos, eu super gosto, porque chegou gente nova e tudo e tal e qual, mas e quando sai também eu gosto. Por que eu gosto? Porque a pessoa viu que ou ela não teve ressonância com o trabalho, ou ela já alcançou ali uma parte bem bacana e ela tá fluindo. E é isso que a gente quer, é isso que eu quero enquanto professora, que você se forme, né? Não que você fique aí repetindo de ano. Então, o que eu quero é que várias pessoas passem por esses procedimentos e reflitam e se libertem, tá? E se libertem de ter como muleta esses áudios, ok? Você pode até ter e ouvir todos os dias, um dia sim, ou dia não, ou quando te der na telha, tá? Para você refletir, mas para que você caminhe. E por que será que as pessoas não caminham, né? Por que será que as pessoas não caminham e acabam, às vezes, dar 2 passos, 3 para frente e 2 para trás? Eu sempre questionei isso com os mentores. E eu sempre tenho essa indagação e esse desconforto dentro de mim. A verdade é essa. Por que as pessoas não conseguem se reconectar com o divino, não conseguem colocar na prática, no dia a dia? Porque por mais pessoas e terapeutas que fazem os cursos e tudo isso, e na fala eu percebo que ainda estão limitadas, então não põe em prática. Não põe em prática a divindade que há dentro delas, não se empoderam, não acreditam em si e acham que sempre tem que precisar de alguém para liderar. Tem que precisar da Neiva, tem que precisar do Gasparetto, tem que precisar, sei lá, do Sai Baba, não sei, do Papa Francisco. E não é assim, sabe? E a gente pode ajudar, e assim como eu também, eu caminho também sozinha, sabe? Muito eu caminho sozinha. Então, a gente não pode, a gente precisa se empoderar,
você, tá? Todos nós. Precisamos ter autonomia nas tuas coisas, sabe? Segurar a tua onda, ter autonomia, mandar tudo para aquele lugar, e falar, vou recomeçar, como na minha divina presença eu sou, porque é minha alma que veio resolver isso. E aí, e por que as pessoas não conseguem? Eu também comecei a investigar muito isso, né? E aí, para resumir aqui a onda, porque entra um papo muito de geometria, né? Geometria sagrada, e aí entra aquele papo da Terra, né? Porque o planeta Terra não é o único, e aqui nós viemos para a Terra. E para dizer para você que existe alguém que é 100% terráqueo, não sei, eu acredito que não, sabe? Eu acredito que não. E a gente veio para cá, era um planeta que estava aí dando sopa, sabe? Um planeta estava aí dando sopa e aconteceu um grande projeto e vários seres começaram a vir para a Terra. Então, também depois de um tempo começou um certo domínio, não é? Então eu cheguei primeiro, é uma coisa mais ou menos assim. Você não precisa ir tão longe como eu, porque eu gosto, ainda tenho minhas dúvidas, eu fico perguntando para os mentores. E aí eu acho que quando eu consigo alcançar um estado assim mais legal, aí as informações chegam. Bom, tô resumindo tudo isso porque são as informações que a gente vai trabalhar no Ho'oponopono, que vai acontecer no dia 23 de janeiro, tá? Não acabei ainda, hein? Fica aí que eu vou te falar mais coisas no próximo áudio.